A Copa de 2026 está chegando. E como sempre, o Brasil já começa a discutir nomes. Atacantes, estrelas, jogadores badalados. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Matheus Cunha. Os mesmos nomes que a mídia repete à exaustão. Mas enquanto todos olham para os mesmos atacantes, existe um jogador vivendo uma realidade completamente diferente. Sem hype, sem mídia, sem discussão, mas com desempenho de quem deveria estar lá. Igor Jesus tem 25 anos. Joga no Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, já disputou 41 jogos, marcou 13 gols e deu 4 assistências. Na Premier League, são 3 gols em 30 partidas, além de 6.01 de expected goals, XG, o que significa que ele está criando chances de alto valor, mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Na Liga Europa, ele foi ainda mais decisivo, 7 gols em 12 jogos, o artilheiro do torneio ao lado de Stanik, do Ludogorets. E o mais curioso, é que quase ninguém fala dele. Igor Jesus já foi convocado 5 vezes pela seleção brasileira, foi titular em 4 partidas das eliminatórias e marcou um gol na estreia contra o Chile. Mas desde então, sumiu do radar. Carlo Ancelotti, porém, não esqueceu. O técnico da seleção já conversou com o atacante e deixou claro o que espera dele, gosta de centroavante muito agressivo na marcação. Igor Jesus está na briga pela camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O problema é que quase ninguém percebeu. Antes da Europa, antes dos gols, antes de qualquer reconhecimento, existia uma rotina bem diferente. No Mato Grosso, Igor Jesus não vivia só de futebol. Ele trabalhava. Vendia peixe. Ajudava a família. E como muitos jogadores brasileiros, dividia o tempo entre o sonho e a necessidade. Igor Jesus Maciel da Cruz nasceu em 25 de fevereiro de 2001, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. A cidade é cortada pelo rio Cuiabá, e foi ali, nas águas barrentas do rio, que ele aprendeu uma das lições mais importantes da sua vida. O avô tinha uma peixaria. O pai também vivia da pesca. E Igor, desde pequeno, ajudava nas entregas. Meu avô teve uma peixaria, ele sempre trabalhou através da pesca, sempre indo no rio Cuiabá, junto com meu irmão. Naquele tempo eu ia só com a corda só. Ficava de fazer as entregas, a gente morava a 2 a 3 quadras do rio, quanto mais era perto, a gente fazia, porque não tínhamos nada para fazer. Ele mesmo brinca, com o humor de quem não se envergonha da origem, se fosse depender da pescaria a gente tava ferrado. A família sempre trabalhou com peixe. E Igor, mesmo depois de se tornar jogador profissional, nunca esqueceu as raízes. Nas férias, quando volta a Cuiabá, ele ainda vai pescar com o avô e o pai. Mas o sonho era outro. O futebol. E a oportunidade veio de onde ele menos esperava. O talento sempre esteve ali. Mas o caminho nunca foi fácil. Sem estrutura ideal. Sem visibilidade. Sem atalhos. Ele foi construindo sua trajetória no ritmo que dava. Sem pressa. Sem hype. Aos 14 anos, Igor Jesus deixou Cuiabá e foi para o Coritiba. O clube paranaense foi sua primeira grande oportunidade no futebol de base. Em 2015, ele integrou o elenco sub-15 do Coxa e começou a mostrar suas qualidades. A estreia no profissional veio cedo. No dia 23 de janeiro de 2019, com apenas 17 anos, Igor entrou em campo pela primeira vez como profissional. O Coritiba enfrentava o Toledo, pelo Campeonato Paranaense, e o garoto cuiabano começava sua trajetória. Na Série B de 2019, sua primeira temporada completa, Igor disputou 23 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Os números não eram estonteantes, mas mostravam um atacante jovem, em formação, com potencial para crescer. Em 2020, ele conseguiu sequência na Série A, foram 10 jogos no Brasileirão, todos como titular ou entrando no decorrer das partidas. Mas o Coritiba lutava contra o rebaixamento, e Igor ainda não tinha o peso de um protagonista. Foi então que a carreira dele tomou um rumo inesperado. Em vez de seguir o caminho tradicional, ser comprado por um grande centro do Brasil ou ir direto para a Europa, Igor Jesus aceitou um desafio diferente. Em outubro de 2020, ele foi transferido para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O valor da negociação foi de 2 milhões de euros. Muitos torcedores torceram o nariz. Fim de carreira, disseram. Jogador que desistiu de ser grande, criticaram. Mas Igor Jesus, que nunca ligou para o que os outros pensam, via ali uma oportunidade. Minutos. Confiança. Evolução. E foi no Oriente Médio que ele começou a se tornar o atacante que é hoje. Aos 19 anos, Igor Jesus fez uma escolha que muitos consideraram um erro.
Em outubro de 2020, ele trocou o Coritiba pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. A transferência rendeu 2 milhões de euros aos cofres do clube paranaense. A reação da torcida foi imediata. Fim de carreira, jogador que desistiu de ser grande, mais um que trocou o sonho pelo dinheiro. Mas Igor Jesus, que nunca ligou para o que os outros pensam, via ali algo diferente. Minutos. Confiança. Evolução. E foi no Oriente Médio que o vendedor de peixe de Cuiabá começou a se transformar no artilheiro que é hoje. Na sua primeira temporada, foram 29 jogos, 16 gols e 5 assistências, números de protagonista absoluto. Ele foi artilheiro do time, campeão da Supercopa dos Emirados, da Copa dos Presidentes e da Copa da Liga na mesma temporada. Um feito raro para um garoto de 20 anos recém-chegado de outro continente. O desempenho não foi um lampejo. Foi consistência. Em 3 temporadas pelo Shabab Al-Ahli, Igor Jesus disputou 87 jogos e marcou 42 gols, uma média impressionante de 0,48 gol por partida. Na temporada 2023-2024, seu auge no clube, foram 18 jogos e 14 gols na liga. Ele se tornou o centroavante que o time procurava, o homem-gol, a referência ofensiva. Foram 3 títulos do Campeonato dos Emirados, 2 Supercopas, uma Copa dos Presidentes, uma Copa da Liga e uma Supercopa Emirados Qatar. Igor Jesus conquistou tudo que podia no futebol dos Emirados. O garoto que vendia peixe em Cuiabá agora era artilheiro e campeão no Oriente Médio. E foi esse desempenho avassalador que chamou a atenção do futebol brasileiro novamente. Em julho de 2024, Igor Jesus voltou ao Brasil, mas não para qualquer clube. Ele foi contratado pelo Botafogo, que vivia uma nova era com a SAF de John Testor. A chegada foi a custo zero, mas o impacto foi imediato. Em menos de um ano no Glorioso, Igor foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024, ambos títulos históricos que encerraram longos jejuns do clube. Foram 59 jogos, 17 gols e 6 assistências com a camisa alvinegra. O ciclo no exterior estava concluído. Igor Jesus voltava mais maduro, mais experiente, mais decisivo. E o próximo passo seria o maior de todos. Em julho de 2025, Igor Jesus chegou à Inglaterra. O Nottingham Forest pagou cerca de 10 milhões de libras esterlinas, aproximadamente 11,6 milhões de euros, ao Botafogo pelo atacante de 24 anos. O contrato foi assinado por 4 temporadas, com salário anual de 2,6 milhões de libras esterlinas. A estreia na Premier League foi promissora. Em sua primeira temporada pelo Forest, Igor disputou 30 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Foram 1.811 minutos em campo, com uma média de 0,15 gol e 0,15 assistência por 90 minutos. Seu expected goals, XG, foi de 6,01, o que coloca o atacante no 81º percentil da Premier League, ou seja, ele está criando chances de alto valor, mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Mas foi na Liga Europa que Igor Jesus realmente mostrou a que veio. O atacante brasileiro é, neste momento, o artilheiro isolado da competição ao lado de Petar Stanic, do Ludogorets, ambos com 7 gols. Na estreia da competição, contra o Real Betis, ele já deixou sua marca, 2 gols em 23 minutos. Na terceira rodada, contra o Porto, marcou de pênalti. Na sexta rodada, contra o Utrecht, fez o gol da vitória. Na oitava rodada, mais 2 gols contra o Ferencváros. E nas oitavas de final, contra o Fenerbahçe, marcou novamente e ainda deu uma assistência na vitória por 3-0. Ao todo, na temporada 2025-2026, Igor Jesus já soma 41 jogos, 13 gols e 4 assistências. Ele é, disparado, o artilheiro do Nottingham Forest na temporada e uma das principais razões pelas quais o clube inglês ainda sonha em avançar na Liga Europa. O vendedor de peixe de Cuiabá, que começou no Coritiba, passou pelos Emirados Árabes, voltou ao Brasil e conquistou uma Libertadores, agora é protagonista na Premier League e artilheiro da Liga Europa. E a pergunta que fica é cada vez mais forte: por que ele não está sendo discutido para a Copa? Enquanto outros nomes vivem de expectativa, Igor Jesus vive de desempenho. Os números da temporada 2025-2026 não deixam margem para dúvida. No Nottingham Forest, o atacante brasileiro disputou 41 jogos até o momento, marcou 13 gols e deu 4 assistências. Na Premier League, foram 30 jogos, 1.811 minutos em campo, 3 gols e 3 assistências. Seu expected goals, XG, foi de 6,01,
o que o coloca no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor, mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Mas é na Liga Europa que Igor Jesus brilha de verdade. Com 7 gols em 12 jogos, ele é o artilheiro isolado da competição ao lado de Petar Stanic, do Ludogorets. O detalhe? Stanic já foi eliminado. Igor Jesus segue vivo na briga pelo título. Para efeito de comparação, outros centroavantes brasileiros na Europa têm números inferiores nesta temporada. Enquanto Igor mantém média de 0,15 gol por 90 minutos na Premier League, atuando em um time de meio de tabela para baixo, muitos de seus concorrentes na seleção jogam em times dominantes e têm números semelhantes ou piores. O vendedor de peixe de Cuiabá não depende de favoritismo ou nome. Ele depende de bola na rede. E a bola tem entrado. A pergunta que fica é simples: por que um atacante com esses números não está no centro das discussões para a Copa do Mundo? Porque no futebol, nem sempre quem joga melhor recebe mais atenção. Mídia, nome, histórico, tudo isso pesa. E enquanto alguns vivem de reputação, outros são ignorados mesmo performando. Igor Jesus é o artilheiro isolado da Liga Europa ao lado de Petar Stanic, ambos com 7 gols. Nas oitavas de final, contra o Fenerbahçe, ele marcou e deu assistência na vitória por 3-0. Nas quartas de final, enfrenta o Porto, o mesmo time que já sofreu um gol seu de pênalti na fase de grupos. Ele declarou recentemente: ganhar a Europa League seria um sonho realizado, especialmente como artilheiro. Na Premier League, os números são mais modestos: 3 gols em 30 jogos, atuando em um time que luta contra o rebaixamento. Mas seu expected goals, XG, de 6.01 está no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor, mas o time não consegue convertê-las. Enquanto isso, nomes como Matheus Cunha e João Pedro são frequentemente mencionados como favoritos para a camisa 9 do Brasil na Copa. Hendrick, de 19 anos, é tratado como fenômeno mesmo com poucos minutos. Igor Thiago, do Brentford, é apontado como surpresa da temporada. E Igor Jesus? Está fora da maioria das listas. Fora dos debates. Fora do radar. Mesmo tendo sido convocado por Carlo Ancelotti em outubro de 2025, sua primeira convocação desde que o italiano assumiu a seleção, e tendo declarado publicamente seu sonho de disputar a Copa, é um sonho de todos os jogadores disputar uma Copa, e cada amistoso é uma oportunidade. O vendedor de peixe de Cuiabá está fazendo sua parte. A bola está entrando. Os números estão aí. Mas o reconhecimento, esse continua teimando em não chegar. A seleção brasileira de futebol sempre gera debate. Quem merece? Quem fica de fora? Quem é convocado? Mas Igor Jesus parece estar em um lugar estranho. Bom demais para ser ignorado. Pouco falado para ser lembrado. Os números da temporada 2025-2026 são irrefutáveis. Na Premier League, Igor Jesus disputou 30 jogos, acumulando 1.811 minutos em campo, com 3 gols e 3 assistências. Seu expected goals, XG, de 6,01 o coloca no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Sua média de 0,30 XG por 90 minutos está no 84º percentil dos atacantes da Premier League. Na Liga Europa, a história é ainda mais impressionante. Igor Jesus é o artilheiro isolado da competição, com 7 gols em 12 jogos, empatado com Petar Stanic, do Ludogorets, que já foi eliminado. O brasileiro segue vivo na briga pelo título e pelo prêmio de artilheiro. Ele começou a competição como quis, 2 gols em 23 minutos contra o Real Betis na primeira rodada. Depois, marcou de pênalti contra o Porto, fez o gol da vitória contra o Utrecht, anotou um doblete contra o Ferencváros e ainda deu uma assistência na vitória por 3-0 sobre o Fenerbahçe. Carlo Ancelotti já declarou publicamente o que pensa sobre ele. Em outubro de 2025, ao convocar Igor Jesus para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o técnico italiano explicou: é um atacante que tem uma característica bem distinta. Na equipe nacional, creio que, em uma competição importante como a Copa do Mundo, tem que ter um centroavante com essas características. Muito forte na área, forte de cabeça, um jogador que luta muito, que tem qualidade nos duelos. Ancelotti foi além, citando o perfil de centroavante de área que o Brasil precisa ter no elenco. Eu acho que a equipe nacional tem que ter outros perfis de atacante. Pode ser Caio Jorge, Pedro ou um centroavante de área. Quando tem total controle de jogo, joga muitas bolas na área, tem que ter um atacante dessa característica. Igor Jesus foi titular em 4 das 5 partidas que disputou pela seleção.
Marcou um gol na estreia, contra o Chile. E, mesmo assim, seu nome não aparece nas listas de favoritos da imprensa para a Copa de 2026. Ele declarou recentemente: ganhar a Europa League seria um sonho realizado, especialmente como artilheiro. E, sobre a Copa, é um sonho de todos os jogadores disputar uma Copa, e cada amistoso é uma oportunidade. Mas o reconhecimento, esse continua teimando em não chegar. Enquanto nomes mais conhecidos oscilam, Igor Jesus mantém consistência. Enquanto alguns vivem de expectativa, ele entrega resultado. E mesmo assim, segue fora das discussões principais. A disputa pela camisa 9 do Brasil em 2026 é uma das mais intensas das últimas décadas. Carlo Ancelotti já admitiu publicamente que as atuações dos jovens atacantes têm criado novas dúvidas antes da convocação final para a Copa. Vamos aos números. Igor Jesus soma 3 gols e 3 assistências em 30 jogos na Premier League, com impressionante 6.01 de expected goals, XG, o que o coloca no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Na Liga Europa, ele é o artilheiro isolado da competição, com 7 gols, ao lado de Petar Stanic, já eliminado. Igor Thiago, do Brentford, é o vice-artilheiro da Premier League com 17 gols em 26 jogos, oferecendo um perfil de imposição física que pode ser o contraponto tático buscado por Ancelotti. João Pedro, do Chelsea, soma 14 gols e 5 assistências em 36 jogos, sendo o maior goleador do clube na Premier League nesta temporada, com 11 tentos. Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, reencontrou seu futebol e soma 5 gols em 7 jogos como titular absoluto. Richarlison, do Tottenham, enfrenta dificuldades, 8 gols em 36 partidas e sofre com lesão na coxa. Gabriel Jesus, do Arsenal, recém-retornado de lesão, tem 5 gols em 18 jogos. O Nottingham Forest, 16º colocado na Premier League, luta contra o rebaixamento. Igor Jesus declarou recentemente: chegar à final e vencer a Liga Europa seria um sonho realizado, especialmente como artilheiro. Carlo Ancelotti já deixou claro o que espera do centroavante da seleção. O técnico italiano, que monitora atacantes em todas as ligas europeias, busca um perfil de atacante moderno, alguém que ofereça profundidade, ataque aos espaços e equilíbrio tático. E Igor Jesus respondeu à altura, em entrevista recente: acho que faço isso muito bem, venho melhorando cada vez mais. Quando chegar lá e tiver a oportunidade novamente, irei provar a ele que tenho capacidade para brigar pela camisa 9 da seleção. O vendedor de peixe de Cuiabá está fazendo sua parte. Os números estão aí. O perfil que Ancelotti busca, ele tem. Mas a briga pela vaga está mais acirrada do que nunca. Isso é falta de oportunidade ou falta de visibilidade? Porque a Copa não é só sobre talento. É também sobre quem está no radar. No dia 22 de março de 2026, Igor Jesus mostrou ao mundo do que é capaz. No Tottenham Hotspur Stadium, contra o Tottenham, ele marcou o primeiro gol da vitória do Nottingham Forest por 3-0, aos 45 minutos do primeiro tempo, com assistência de Neco Williams. Sua atuação lhe rendeu a maior nota da partida, 8.5, e o reconhecimento de quem acompanhou o jogo. Na Liga Europa, a história é ainda mais impressionante. Igor Jesus é o artilheiro isolado da competição, com 7 gols, ao lado de Petar Stanic, do Ludogorets, que já foi eliminado. O brasileiro segue vivo na briga pelo título e pelo prêmio de artilheiro. A temporada 2025-2026 de Igor Jesus, até o momento, soma 41 jogos, 13 gols e 4 assistências. Na Premier League, foram 30 jogos, 3 gols e 3 assistências em 1.811 minutos, com 6.01 de expected goals, XG, o que o coloca no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Enquanto isso, a briga pela camisa 9 da seleção está mais acirrada do que nunca. A abundância de opções ofensivas se tornou um verdadeiro desafio para Carlo Ancelotti, que precisa escolher entre vários atacantes competindo por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. João Pedro, do Chelsea, é apontado como favorito para ser o centroavante titular do Brasil na Copa, segundo informações de março de 2026. Ele soma 14 gols na Premier League nesta temporada e se consolidou como uma das principais referências ofensivas do clube londrino. Igor Thiago, do Brentford, é um dos nomes mais comentados da temporada. Com 21 gols na Premier League, ele se tornou o maior artilheiro do Brentford em uma única temporada na primeira divisão, superando Brian Mbeumo e Ivan Toney. A imprensa inglesa já especula:
a ideia de que o Brasil poderia ter um atacante do Brentford como seu camisa 9 teria sido inimaginável em algum momento. Agora, nem tanto. Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, reencontrou seu futebol na França. Ele soma 6 gols e 6 assistências em 16 jogos pelo clube francês. Richarlison, do Tottenham, lida com lesões, em janeiro de 2026, deixou o campo com suspeita de lesão na coxa. Gabriel Jesus, do Arsenal, tem apenas 2 gols na Premier League nesta temporada. Em meio a tantos nomes, Igor Jesus segue sua trajetória silenciosa, mas consistente. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti em outubro de 2025, sua primeira convocação desde que o italiano assumiu a seleção. Foi titular em 4 das 5 partidas que disputou e marcou um gol na estreia, contra o Chile. O vendedor de peixe de Cuiabá está fazendo sua parte. A bola está entrando. Os números estão aí. E Ancelotti já mostrou que sabe o que ele pode oferecer. Mas o reconhecimento, esse continua teimando em não chegar. A pergunta que fica é: Igor Jesus está fora do radar por falta de oportunidade ou por falta de visibilidade? Igor Jesus saiu do Mato Grosso. Vendeu peixe no mercado de Cuiabá. Passou pelo Coritiba, pelos Emirados Árabes, voltou ao Brasil, conquistou uma Libertadores pelo Botafogo e agora é protagonista na Premier League e artilheiro da Liga Europa. O vendedor de peixe está a um passo de disputar uma Copa do Mundo. Os números da temporada 2025-2026 são irrefutáveis. Igor Jesus soma 41 jogos, 13 gols e 4 assistências no total. Na Premier League, foram 30 jogos, 1.811 minutos em campo, 3 gols e 3 assistências, com impressionante 6.01 de expected goals, XG, o que o coloca no 81º percentil da liga, ou seja, ele está criando chances de alto valor mesmo em um time que luta contra o rebaixamento. Mas é na Liga Europa que Igor Jesus brilha de verdade. Com 7 gols em 12 jogos, ele é o artilheiro isolado da competição ao lado de Petar Stanic, do Ludogorets, que já foi eliminado. O brasileiro segue vivo na briga pelo título e pelo prêmio de artilheiro. No dia 22 de março de 2026, Igor Jesus mostrou ao mundo do que é capaz. No Tottenham Hotspur Stadium, contra o Tottenham, ele marcou o primeiro gol da vitória do Nottingham Forest por 3-0, aos 45 minutos do primeiro tempo, com assistência de Neco Williams. Sua atuação lhe rendeu a maior nota da partida, 8.5, e o reconhecimento de quem acompanhou o jogo. A declaração de Igor Jesus à UEFA resume seu momento: chegar à final e vencer a Liga Europa seria um sonho realizado, especialmente como artilheiro. Enquanto isso, a briga pela camisa 9 da seleção está mais acirrada do que nunca. Carlo Ancelotti já admitiu publicamente que as atuações dos jovens atacantes têm criado novas dúvidas antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. João Pedro, do Chelsea, é apontado como favorito, com 14 gols na Premier League. Igor Thiago, do Brentford, é o vice-artilheiro da Premier League com 17 gols. Endrick reencontrou seu futebol no Lyon. Richarlison e Gabriel Jesus enfrentam dificuldades com lesões e oscilações. Ancelotti já declarou publicamente o que pensa sobre Igor Jesus. Em outubro de 2025, ao convocá-lo, o técnico italiano explicou: é um atacante que tem uma característica bem distinta. Muito forte na área, forte de cabeça, um jogador que luta muito, que tem qualidade nos duelos. O vendedor de peixe de Cuiabá está fazendo sua parte. A bola está entrando. Os números estão aí. E Ancelotti já mostrou que sabe o que ele pode oferecer. Mas o reconhecimento, esse continua teimando em não chegar com a força que seus números merecem. A pergunta que fica ecoa no ar: Igor Jesus merece uma chance na Copa do Mundo de 2026, ou o futebol brasileiro está deixando passar mais um nome? Igor Jesus aprendeu a brilhar no caos do City Ground. O próximo palco pode ser, enfim, a consagração definitiva com a camisa do Brasil. Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como todas as histórias do futebol, ainda não terminou. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra que você valoriza não só o talento, mas a história por trás dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente conta histórias que vão muito além dos 90 minutos. Valeu, Igor. Obrigado por nos lembrar que, às vezes, o melhor atacante pode estar onde ninguém está olhando. Até a próxima.